Bem-vindo ao Mães do Reddit, onde histórias reais de maternidade ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de mulheres que enfrentaram os desafios mais difíceis da gravidez, do parto e da maternidade. Histórias de superação, de dor, de amor incondicional e da realidade crua de ser mãe no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal. Meu nome é Fernanda. Tenho 34 anos e moro em cidade que não vou identificar por questões legais e de segurança. Há 1 ano e meio, vivi pesadelo mais horroroso que mãe pode experimentar, quando meu filho mais velho, Gabriel, de 5 anos na época, matou meu bebê mais novo, Lucas, de 6 meses, sufocando ele com travesseiro enquanto eu estava no banheiro por menos de 10 minutos. Voltei para o quarto e encontrei Lucas sem vida no berço com Gabriel em pé ao lado, segurando o travesseiro, dizendo que agora irmãozinho não ia chorar mais e mamãe ia dar atenção só para ele de novo como antes. Gabriel foi diagnosticado com transtorno de conduta severo e psicopatia infantil emergente por psiquiatras forenses que avaliaram ele após o ocorrido. Está internado em instituição psiquiátrica de alta segurança para menores há 16 meses, sem previsão de quando ou se vai poder sair, porque mesmo com 5 anos na época do crime, apresentava periculosidade extrema e ausência total de remorso ou empatia pelo que fez. Perdi um filho para a morte e outro para a doença mental tão severa que o tornou assassino antes mesmo de entrar em escola primária. Meu casamento não sobreviveu ao trauma. Meu marido me culpa por não ter supervisionado adequadamente. Eu carrego culpa devastadora de ter deixado 2 filhos sozinhos por minutos, que custaram vida de um deles. Essa história é sobre o lado sombrio da maternidade que ninguém fala. Sobre como algumas crianças nascem com algo quebrado fundamentalmente dentro delas. Sobre como sinais de alarme podem ser minimizados ou ignorados até ser tarde demais. Sobre viver com culpa de morte de filho causada por outro filho. Sobre amar criança que matou o irmão dele e ter que aceitar que essa criança pode nunca ser segura para conviver em sociedade. Sobre luto complicado impossível de processar quando vítima e assassino são ambos seus bebês. Preciso voltar ao começo para explicar sinais que perdi ou minimizei sobre Gabriel. Ele nasceu em março de 2018, parto normal sem complicações, bebê saudável. Desenvolvimento inicial foi normal. Sentou no tempo certo, andou no tempo certo, falou no tempo certo. Mas mesmo desde bebê tinha algo diferente nele que não conseguia identificar exatamente. Não gostava de ser abraçado, ficava rígido quando tentava pegar ele no colo, chorava quando familiares tentavam segurá-lo. Pediatra disse que alguns bebês são menos carinhosos, que era temperamento dele, normal. Com 1 ano, começou a mostrar comportamentos que me preocupavam, mas que todos ao redor minimizavam. Batia em outras crianças no parquinho sem motivo aparente, mordia, empurrava. Não reagia quando outras crianças choravam. Não demonstrava culpa ou tristeza quando fazia alguém se machucar. Machucava animais. Uma vez matou o passarinho que encontrou no quintal arrancando asas dele de forma metódica. Levei para a pediatra preocupada. Ela disse que crianças pequenas ainda estão desenvolvendo empatia, que não entendem completamente que animais e outras crianças sentem dor, que ia melhorar conforme crescesse. Com 2 anos, Gabriel teve episódios de birras violentas desproporcionais a qualquer gatilho. Quebrava coisas propositalmente, batia a cabeça na parede até sangrar, tentou me bater várias vezes com força surpreendente para criança tão pequena. Busquei ajuda psicológica infantil. Psicóloga trabalhou com ele por 6 meses, mas progresso foi mínimo. Ela sugeriu que poderia ser TDAH ou transtorno desafiador opositivo. Começou terapia comportamental que tinha efeito limitado. Com 3 anos, Gabriel começou escolinha. Professoras rapidamente começaram a chamar para reuniões, falando sobre o comportamento dele. Machucava outras crianças deliberadamente. Uma vez mordeu coleguinha com tanta força que deixou marca permanente. Outra vez empurrou criança de escorregador, causando fratura no braço. Tentava machucar animais de estimação da escola. Foi pego sufocando o coelho da sala. Foi expulso de 2 escolas diferentes por comportamento agressivo antes de completar 4 anos. Busquei avaliação psiquiátrica infantil quando Gabriel tinha 4 anos. Psiquiatra diagnosticou transtorno de conduta, transtorno desafiador opositivo, prescreveu medicação que teve efeito mínimo, comportamento violento continuava. Apenas aprendeu a esconder melhor, a fazer coisas quando achava que não estava sendo observado. Começou a mentir compulsivamente. Mentiras elaboradas que contava sem nenhum sinal de desconforto. Manipulava situações para fazer outras crianças se meterem em problemas enquanto ele ficava parecendo inocente.
Em casa, Gabriel demonstrava ciúmes intensos de atenção que recebia de mim e do meu marido Ricardo. Se eu conversava no telefone com alguém, ele interrompia agressivamente, exigindo atenção imediata. Se Ricardo assistia TV, Gabriel desligava o aparelho e fazia cena até conseguir atenção total. Mas ao mesmo tempo não demonstrava afeto genuíno. Abraços dele eram mecânicos. Beijos eram obrigação sem calor. Eu te amo soava vazio, como se estivesse apenas repetindo palavras que sabia que devia dizer. Engravidei de Lucas em 2022, quando Gabriel tinha 4 anos. Desde que contamos a Gabriel sobre bebê que estava chegando, ele reagiu mal. Disse que não queria irmão, que bebê ia estragar tudo, que ia fazer bebê ir embora. Achamos que era ciúmes normal de criança única que vai ganhar irmão. Psicóloga disse para preparar ele gradualmente, envolver ele em preparativos, fazer sentir incluído e importante. Tentamos tudo o que foi sugerido, mas Gabriel continuava dizendo que odiava bebê, que quando o bebê nascesse ia fazer sumir. Lucas nasceu em novembro de 2022. Bebê lindo, saudável, que era o oposto completo de Gabriel. Lucas era bebê sorridente, carinhoso, que adorava ser segurado, que reagia a rostos com alegria, que demonstrava emoções normais esperadas. Desde o primeiro dia, Gabriel mostrou hostilidade aberta a Lucas. Recusava estar perto dele, cobria ouvidos quando Lucas chorava, fazia caras de nojo quando via ele mamando. Primeiras semanas foram ajuste como esperado com recém-nascido, noites sem dormir, rotina focada em bebê. Gabriel claramente estava com ciúmes intensificados, mas tentei dar atenção a ele também. Tempo individual, momentos especiais só nossos. Mas nunca parecia suficiente. Gabriel constantemente reclamava que Lucas roubou mamãe dele, que eu só ligava para bebê agora, que vida era melhor antes de Lucas existir. Com Lucas com 2 meses, comecei a notar coisas estranhas. Encontrava Lucas chorando no berço com marca vermelha no rosto que parecia tapa. Gabriel negava ter feito algo, mas era só nós 3 em casa na hora. Uma vez encontrei Gabriel em pé ao lado do berço com mão sobre boca de Lucas, que estava ficando vermelho, tentando respirar. Tirei mão dele rapidamente. Gabriel disse que estava só brincando. Ralhei seriamente com ele. Disse que nunca podia tocar bebê sem mamãe junto, que era perigoso. Ele disse ok, mas expressão no rosto não demonstrava compreensão real de gravidade. Comecei a ter medo de deixar Gabriel sozinho com Lucas. Levava Lucas comigo até para banheiro. Deixava ele no cadeirinha no chão do banheiro enquanto tomava banho rápido. Ricardo achava que estava exagerando. Disse que Gabriel não ia realmente machucar irmão, que precisava confiar nele, que medo excessivo ia criar tensão desnecessária. Pediatra de Lucas também disse que supervisão era importante, mas que não devia criar paranoia. Comecei a duvidar dos meus instintos, pensando que estava sendo mãe superprotetora exagerada. No dia 23 de maio de 2023, quando Lucas tinha 6 meses e Gabriel tinha 5 anos e 2 meses, aconteceu o irreversível. Era tarde de segunda-feira. Ricardo estava no trabalho. Eu estava em casa sozinha com os 2. Lucas tinha mamado e dormido no berço do quarto dele, que ficava ao lado do quarto principal. Gabriel estava na sala assistindo desenho na TV. Fui ao banheiro rapidamente, talvez 8 minutos no máximo. Antes de ir, conferi que Gabriel estava entretido com TV, que Lucas dormia tranquilo no berço. Porta do quarto de Lucas estava entreaberta, como sempre deixava para ouvir se chorasse. Quando saí do banheiro, tudo estava silencioso demais. Gabriel não estava mais na sala. Coração disparou imediatamente. Corri para o quarto de Lucas. Encontrei Gabriel em pé, ao lado do berço, segurando o travesseiro pequeno, que Lucas usava para apoio decorativo, mas não para dormir. Lucas estava no berço imóvel de bruços, com o rosto virado para lado, lábios arroxeados. Gritei, empurrei Gabriel para lado, peguei Lucas, que estava mole, sem respirar, sem pulso. Comecei RCP desesperadamente enquanto gritava para Gabriel ligar para a emergência. Gabriel ficou parado olhando sem expressão. Não se mexeu. Fiz RCP continuamente enquanto peguei telefone com outra mão e liguei para a ambulância. Paramédicos chegaram em 10 minutos. Assumiram RCP, mas era óbvio que Lucas estava morto há vários minutos. Pele estava fria, roxidão estava fixada, não havia resposta nenhuma. Declararam morte no local. Polícia foi chamada automaticamente como protocolo para morte infantil súbita. Enquanto paramédicos trabalhavam em Lucas, o policial começou a fazer perguntas. Gabriel estava sentado no sofá, balançando pernas, olhando sem emoção nenhuma. O policial perguntou a Gabriel o que aconteceu. Gabriel disse calmamente que irmãozinho estava chorando muito, que chorava sempre e ninguém mais dava atenção para ele por causa disso. Então ele colocou o travesseiro no rosto de Lucas para fazer parar de chorar. Quando tirou o travesseiro, Lucas não estava mais chorando. Estava quieto. Então agora mamãe ia voltar a gostar só dele. Disse isso sem lágrimas, sem remorso.
como se estivesse descrevendo o tempo lá fora. Entrei em choque tão profundo que não consegui processar o que estava acontecendo. Gabriel foi levado por assistentes sociais para a avaliação emergencial. Lucas foi levado para a IML para a autópsia. Eu fui levada para o hospital sob sedação porque entrei em colapso total. Ricardo foi chamado do trabalho. Chegou encontrando cena de pesadelo. Filho mais novo morto, filho mais velho tendo confessado matá-lo, esposa sedada em hospital. Dias seguintes foram borrão de dor, investigação policial, entrevistas, avaliações psiquiátricas de Gabriel. Autópsia confirmou asfixia mecânica. Lucas foi sufocado até morte por pressão sobre rosto que bloqueou via aérea completamente. Não havia sinais de luta porque bebê de 6 meses não tem força para lutar contra criança de 5 anos determinada. Morte foi classificada como homicídio, mas perpetrador era inimputável por idade. Gabriel passou por baterias de avaliações psiquiátricas e psicológicas por equipe forense especializada. Diagnóstico foi transtorno de conduta severo com traços callous unemocional pronunciados. Precursor de transtorno de personalidade antissocial, o que em linguagem leiga significa psicopatia emergente. Avaliações mostraram ausência completa de remorso, incapacidade de sentir culpa, falta total de empatia, visão instrumental de outras pessoas como objetos que existem para satisfazer necessidades dele. Periculosidade foi avaliada como alta, com risco significativo de reincidência violenta, se colocado em ambiente doméstico regular. Juizado da Infância determinou internação compulsória em instituição psiquiátrica de alta segurança para menores. Gabriel está lá há 16 meses agora. Visita uma vez por mês como permitido. Visitas são supervisionadas em sala com vidro separando. Gabriel demonstra zero emoção quando me vê. Pergunta quando vai poder voltar para casa. Reclama que o lugar onde está é chato. Nunca menciona Lucas. Nunca pergunta sobre ele. Age como se irmão nunca tivesse existido. Psiquiatras dizem que prognóstico é reservado. Tratamento para transtorno de conduta em criança tão jovem com traços psicopáticos tão pronunciados tem taxa de sucesso muito baixa. Gabriel provavelmente vai crescer sendo um indivíduo com capacidade limitada ou nula de empatia genuína. Manipulativo, potencialmente perigoso. Pode nunca ser seguro para viver em sociedade sem supervisão extensiva. Discussão já começou sobre transferi-lo para instituição de longo prazo conforme cresce, possivelmente mantendo internação até maioridade e depois transferindo para sistema prisional se necessário. Relação com Ricardo não sobreviveu. Ele me culpa por ter ido ao banheiro, por ter deixado os dois sozinhos mesmo que por minutos. Diz que eu sabia que Gabriel tinha comportamento violento, que devia ter sido mais cuidadosa. Eu concordo. Culpa me devora diariamente. Nos separamos 6 meses após morte de Lucas. Divórcio foi finalizado há 2 meses. Ricardo não visita Gabriel. Cortou o contato completamente. Diz que não tem mais filho, que filho dele morreu e o que está na instituição é monstro que não reconhece. Vivo em culpa paralisante constante. Cada decisão que tomei que levou aquele dia me assombra. Deveria ter insistido mais em avaliações psiquiátricas mais cedo. Deveria ter acreditado mais nos meus instintos sobre periculosidade de Gabriel. Deveria nunca ter deixado eles sozinhos nem por segundo. Deveria ter trancado a porta do quarto de Lucas. Deveria ter levado Lucas ao banheiro comigo como instinto mandava, mas que desisti porque parecia paranoia excessiva. Deveria. 1000 decisões diferentes poderiam ter salvado Lucas, mas tomei decisões erradas e meu bebê morreu sufocado pelo próprio irmão. Luto por Lucas é complicado por camadas de trauma. Não foi morte natural, não foi acidente, não foi doença. Foi assassinato cometido por outro filho meu. Não posso odiar completamente Gabriel porque é meu filho também. Criança doente que nasceu com cérebro que não funciona certo, mas também não consigo amá-lo como antes. Olho para ele e vejo assassino de Lucas. Terapia ajuda pouco porque a situação é tão extrema que terapeuta tem dificuldade em encontrar estratégias de coping. Não há manual para lidar com isso. Grupo de apoio para pais que perderam filhos não serve porque circunstâncias são diferentes demais. Pais que perderam filhos para doenças ou acidentes têm dor, mas não têm culpa e responsabilidade que carregam. Grupo de apoio para famílias de criminosos também não serve porque Gabriel tem 5 anos. É criança doente, não criminoso adulto que fez escolha consciente. Existo em limbo de isolamento onde ninguém realmente entende completamente situação única e horrível. Quarto de Lucas permanece fechado, não consigo entrar. Berço onde morreu ainda está montado porque não tenho força emocional para desmontar. Roupinhas dele estão na gaveta. Brinquedos que nunca teve idade de usar estão guardados. Túmulo dele visito semanalmente. Pequena lápide com foto de bebê sorridente que tinha vida inteira pela frente roubada aos 6 meses. Para outras mães se virem sinais preocupantes em criança pequena,
Comportamento violento persistente. Falta de empatia, crueldade com animais. Não minimizem, não aceitem que é só fase. Busquem avaliação especializada com psiquiatra infantil experiente. Insistam em avaliações aprofundadas. Transtorno de conduta em criança muito jovem é bandeira vermelha gigante que precisa intervenção agressiva e imediata. E nunca, nunca deixem criança com histórico de violência sozinha com bebê vulnerável, nem por segundos. Instinto de proteção deve superar qualquer preocupação com parecer paranoica. Reconheço que a maioria das crianças com comportamento agressivo não se tornam assassinas. A maioria dos casos de ciúmes entre irmãos resolve sem violência extrema. Mas casos extremos existem. Psicopatia infantil existe mesmo sendo rara, e sinais precisam ser levados seriamente porque, quando são ignorados, consequências podem ser irreversíveis, como foram no meu caso. Vivo agora em limbo permanente de perda dupla. Lucas morto, enterrado, nunca vai crescer, nunca vai ter primeira palavra além das que já tinha. Primeiro passo, primeiro dia de escola, nada. Gabriel vivo, mas institucionalizado. Futuro dele provavelmente será vida em instituições psiquiátricas ou prisionais. Nunca vai ter vida normal. Relacionamentos normais. Talvez nunca vai sentir amor ou remorso genuíno. Perdi 2 filhos em um dia de formas diferentes, mas igualmente devastadoras. Não sei se há redenção possível para mim. Não sei se mereço perdão por ter falhado em proteger Lucas. Não sei como continuar vivendo com o peso dessa culpa. Mas continuo porque desistir seria desonrar a memória de Lucas ainda mais. Então acordo cada dia, visito o túmulo dele, depois visito Gabriel na instituição, volto para a casa vazia e tento sobreviver até próximo dia. É tudo o que posso fazer. Sobreviver. Mesmo quando sobrevivência parece punição mais cruel que qualquer outra coisa.